anos na Arquidiocese de Goiânia, graduado em Filosofia pela PUC Rio de Janeiro e graduado em Teologia pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Mestre e doutor em Ciência da Religião pela PUC Goiás, atualmente é professor de Teologia e Filosofia da PUC Goiás, professora e coordenadora do curso de Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz e professora do IFTEC. Para mediar esse evento, convidamos agora então a professora Mariana Andrade Santos, do IFTEC. A professora Mariana possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual Santa Cruz, da Bahia, e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, onde atualmente realiza suas pesquisas de doutoramento em Filosofia também na mesma área. E atua como professora de Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz de Goiânia e no IFTEG Goiás. Essa edição dos Diálogos Culturais tem como objetivo apresentar o que é a faculdade volitiva da pessoa, segundo o pensamento de São Tomás de Aquino. A pessoa humana possui uma potência apetitiva que denominamos de vontade. Ela é uma potência que possibilita atos de tendência consciente. A vontade move a pessoa em vista do seu fim. Entendemos que a vontade se encontra na intelectualidade da pessoa e não em sua sensibilidade. Professora, quer falar da sua? Boa noite. Uma alegria estar aqui. Eu trouxe ali uma obra achando que encontrar um grupo assim que não conhecesse Santo Tomás, mas a parte aqui estou vendo que conhecem, né? A obra em questão é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, está ali no livro, no exemplar, depois se alguém tiver interesse dar uma olhada. Então, muito obrigada ao Centro Loyola, foi uma satisfação imensa chegar aqui, conhecer o ambiente, encontrar pessoas tão agradáveis, um centro de cultura, um centro para a gente trazer reflexões para o nosso crescimento. Bom, eu vou tentar ser objetivo, porque me disseram que o tempo aqui flui assim, num movimento diferente do normal, né? Por favor, dê um slide. Nós vamos só contextualizar, para quem não conhece, o autor Santo Tomás de Aquino. Ele é um medieval da ordem dos mendicantes, dominicano. Ele serviu a igreja com muita diligência, a ponto de terminar sua vida por esgotamento. Um esgotamento de tanto que se dedicou a esse trabalho. Uma paixão, um amor muito grande por tudo o que fez. Morreu a caminho de um concílio da igreja. Ele é uma referência para os estudos filosóficos e teológicos. A igreja até orienta que os seminaristas, aqueles que estão em preparação para a ordenação, que faça a sua preparação numa linha filosófica e teológica tomista. Então, ele morreu a caminho do concílio, foi canonizado no dia 18 de julho de 1323, pelo Papa Leão XXII. De alguma forma, estudar Tomás causa metamorfose no espírito. Espero que alguns considerem esta realidade, possa mergulhar um pouquinho mais no pensamento de Santo Tomás. Vamos direto à definição. O estudo como tal está nas obras de Santo Tomás, em diversos lugares, mas especificamente na Suma Teológica e também nas questões disputadas que ele traz. Por definição, a gente pode dizer
que a vontade, ela é um apetite racional próprio do homem. Isso a gente encontra lá na Suma Teológica, na primeira e na segunda parte, questão 6. Ela é uma inclinação superior, pertence à virtude apetitiva da alma. Se torna, de certo modo, em tudo, pelo sentido e pelo intelecto. Ela está presente em tudo. E aí a gente faz uma pequena divisão. Aqui, uma consideração muito interessante, e que talvez demandaria mais tempo, mas vou tentar explicar, é um apetite racional próprio do homem. A estrutura do homem para Santo Tomás, ela tem 3 assim, partes bem claras. Uma parte vegetativa, uma parte sensitiva e uma parte intelectiva, como se a gente pudesse dividir em 3 blocos. Mas esses 3 blocos estão numa única realidade, a realidade humana, a pessoa. No terceiro bloco, que é a parte intelectiva, é que está a faculdade volitiva. A faculdade volitiva não está, como às vezes a gente pensa, na parte sensitiva, que é quando a gente, às vezes, atribui a expressão, por exemplo, eu bem que estava com vontade de dar uma volta na praça agora. Essa é uma expressão que está no nosso cotidiano e é uma expressão assim, desprovida desse conteúdo. Porque para Santo Tomás isto não é vontade. Mas a nossa linguagem não vai no mesmo caminho dos conceitos filosóficos e muito menos, né, iria necessariamente no caminho dos conceitos filosóficos de Tomás. Mas nós fazemos distinções. Porque a faculdade volitiva não é desejo. Desejo está naquele segundo bloco, repetindo, primeiro vegetativo, segundo sensitivo, terceiro intelectivo. O desejo, esse dar uma volta na praça, tomar um sorvete, ir descansar, isso é desejo. Isso está em relação aos nossos sentidos. Então, às vezes mais, às vezes menos, e isso é extremamente mutável, isso não é fixo. Porque veja, talvez hoje você esteja aí com desejo de estar aqui, né? Mas será que amanhã você vai querer estar aqui? Já algo mudou, né? O desejo, ele é volúvel, ele caminha com os nossos sentidos. Em certa faixa etária da nossa vida, os nossos desejos são bem específicos, né? Pergunta para uma criança. Minha sobrinha, toda vez que ela me encontra, ela faz uma pergunta: tia, você tem uma balinha? Né? E isso, ela já está com 4 anos, desde que ela aprendeu a falar, né? É porque a tia sempre tem uma balinha mesmo, né? Mas ainda assim a perguntinha dela clássica é essa. Ela só quer uma balinha, quando muito um pirulito, né? Então, passa um tempo, é isso que ela quer. Vai passar a idade dela, certamente ela vai querer outras coisas, né? Vai ter outros desejos, ter outras tendências. Então, quando São Tomás está falando aqui de apetite racional que está no homem, onde está? Está no intelecto. Esse apetite não é esse apetite que a gente às vezes conhece, que está na parte sensitiva nossa. Estou, sei lá, com diversas tendências. O apetite sensitivo, ele é também um apetite. É esse aqui, é o natural. Ele fala desse apetite sensível. Por quê? Porque está na estrutura humana, faz parte de nós. E normalmente o apetite sensitivo, ou o apetite natural, ele dialoga muito com o apetite ilícito. E por que é ilícito? Porque ele é escolhido. A vontade, ela é uma força, foi interessante a música, né, que o Natanael escolheu para nós, a música que fala de uma força. Normalmente a linguagem empobreceu bastante o termo vontade, e quando a gente quer falar da faculdade volitiva, às vezes a gente fala assim, eu vou precisar de uma força de vontade maior. É essa que Santo Tomás está se referindo. Então, essa força, a gente, numa linguagem mais tomística, a gente diria, é a eleição, é a possibilidade de escolher outras realidades, dentre tantas realidades inteligíveis, eu vou escolher esta, eu vou eleger. Para eleger, eu preciso de quê? De conhecimento.
a faculdade volitiva em Santo Tomás não é um movimento que você faz pelo impulso. Pelo impulso é o sentido, é o apetite natural. Então, assim, aquele momento de estresse, que você fala uma coisa que não deveria, às vezes você fala até uma coisa inteligente, mas não é um processo volitivo, é mais um impulso. Ainda que seja uma frase bem elaborada e você consiga resolver ali uma situação. Uma situação resolvida dentro do aspecto ilícito, ela tem um conhecimento, normalmente está com os sentidos bem calmos e apaziguados. Por quê? Porque você visa sempre um objetivo. Santo Tomás compreende com essa definição que quando o homem pensa nessa construção intelectual, ele pensa sua realidade em vista de um bem. Esse objetivo, ele alcança por dois caminhos. Um, entendendo. Dois, fazendo acontecer. E quem é que faz acontecer? A faculdade volitiva. Porque se eu entender para onde quero ir, que são os meus objetivos, mas não desejar isso profundamente, veja a expressão desejar, que pode ser um desejo sim, desde que seja ilícito. Se for ilícito, é minha vontade. Então, se eu tiver vontade, eu vou fazer. E, normalmente, esta é uma força que não se destrói. Ela é uma força muito potente dentro da estrutura humana. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a pessoa diz, eu vou fazer, você pode saber, ela pode não ter condição para nada, não importa o que aconteça. Ela vai ajeitar as condições, ela vai propiciar. E de onde o homem tira essa força? Não é do intelecto. O intelecto faz ele criar as condições para alcançar. Quem dá a força para fazer é a faculdade volitiva. Sem a faculdade volitiva, você até gostaria, assim, até pensa, bem que eu poderia ir por ali. Mas não vai porque falta a força de vontade. Por favor. Ali, veja, Einstein, existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica. A vontade. Essa é uma realidade conhecida por muitos, não é só Santo Tomás. Poderíamos trazer outros filósofos, outros diálogos, mas não é minha intenção e nem vou abrir para diálogo com outros. Mas para dizer, está em Santo Tomás, mas está na cultura geral, dentro de quem pensa um pouquinho a realidade da pessoa humana. Então, nós temos, eu usei a pessoa que cuida da divulgação, da arte, como mesmo? Que faz a arte e a divulgação. Aqui. Eu solicitei a ideia da âncora, né? Porque a âncora, ela é essa estabilidade. O desejo nos desestabiliza. Normalmente, se você estiver indo para uma direção e se deixar levar pelo desejo, você se lasca, né? Porque o desejo, ele corrompe muita coisa. Porque ele é volúvel. Ele normalmente não te dá direção. O desejo, ele pode até favorecer em alguns momentos, mas se você não focar na direção, o desejo às vezes te tira. A vontade é essa âncora na nossa vida que te segura. Então, eu tenho um projeto, sei lá, comprar uma casa, né? Eu tenho um X de economia. Eu seguro todo o possível escoamento financeiro. Por que eu consigo fazer isso? Por causa da âncora, que é a minha força de vontade. Eu estou com foco, eu vou alcançar a aquisição desta casa. Sem esta âncora, eu ficaria assim, bem que eu gostaria de ter uma casa, mas eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo. Não, mas se eu comprar ainda mais essa coisa, depois a casa, então vai perdendo o foco. A faculdade volitiva, na Constituição Tomista, ela é uma força que nos puxa para segurar os nossos princípios. Então é um princípio de atividade inteligente. Nada que seja impulsivo, descompensado, descontrolado, é faculdade volitiva no pensamento de Santo Tomás. É sempre uma ação inteligente, que tem um objetivo, que tem uma clareza, que tem um entendimento. Lembra que está onde está?
no intelectivo do homem, não é? Então, vontade é algo inteligente. Vontade não é um impulso, não é algo desorganizado. Enquanto conhece o fim a que tende. Então, a filosofia tomista às vezes chega a dizer que uma pessoa que tende à direção para a qual não é seu fim, ou como nós dizemos na filosofia tomista, fim último, se não tende, ela não está verdadeiramente querendo. Ela está se deixando levar por um impulso, por um movimento, pela moda. Hoje é fácil, né, organizar a mente das pessoas. A rede forma um sistema que de repente está todo mundo pensando igualzinho, né? Está todo mundo indo para a mesma direção e você fica olhando, pensando, nossa, que fenômeno é esse, né? Falta um pouquinho de estrutura volitiva. Que estrutura? Aquela de poder ponderar a sua direção, a sua finalidade, e ir para aquela e não para aquela que todos estão indo. A faculdade evolutiva, ela também considera os meios para quê? Para atingir seu objetivo e as consequências. Então, sabe aquela casa que a gente estava comprando? Então, aí eu estou comprando a casa, aí eu triplico minha carga horária de serviço. Alguém já viu uma situação assim? Aí eu triplico a minha carga horária, aí eu suporto não participar de alguma comemoração, onde eu vou ter uma despesa um pouquinho maior, aí eu suporto não sair de férias, e aí vai, não é assim? Não é uma sequência de elementos que me dá uma consequência clarinha. E por que eu não esmoreço? Por que a pessoa não larga para lá? Nossa, outro dia escutei de um enfermeiro, ele pegou por 3 anos... dois turnos. Então, quer dizer, ele trabalha de segunda a segunda como enfermeiro. Primeiro, você vai adoecer, isso não é nem saudável. Não, mas eu fiz um compromisso, eu agora assumi tal realidade, eu vou dar conta. E se você olha para ele, você tem certeza que ele vai dar conta. Por que ele vai dar conta? Porque ele tem força de vontade. Ele olha os meios, calculou os turnos dele, organizou as consequências que ele assume, menos tempo com a família, menos tempo para ele, e nisso ele vê e puxa o resultado para ele. Pode olhar as grandes realidades na história da humanidade que alcançaram verdadeiramente suas metas, são pessoas de uma vontade férrea, assim, sabe? Extremamente firme, extremamente estabelecida. Pode passar, por favor. Em sua reflexão sobre a psicologia tomista, Gilson, que é um autor tomista, nós usamos muito lá no FITEG, na PUC, em outras instituições, ele é uma referência em termos de comentar as obras tomistas. Ele nos apresenta a vontade como movimento e ação de uma inclinação própria. Então, ela não vai por outros. Eu já disse esse elemento e insisto. A vontade, ela é uma inclinação minha, com as minhas características, com os meus objetivos, com a minha finalidade. Por isso eu uso essa figura. Assisti uma parte desse filme, achei que tinha muitos elementos, não sei se dá pra ver. É aquele filme infantil, valente. A menina sofre uma pressão familiar para se casar e ela diz, não, eu não vou me casar. Eu vou lutar pelo meu direito de ser livre. Então ela enfrenta lá num pequeno campeonatozinho e ela é muito focada. Para quem já viu o filme, deve lembrar aquela cena onde todos dizem, não faça isso, o vestido dela está apertado, ela se ajeita e arma a flecha e acerta o alvo, não é assim? Quem não viu, estou só um pouquinho descrevendo a cena. Possivelmente, em outra situação, uma pessoa que não tivesse uma força de vontade como esta menina tinha, teria se distraído. Ai, meu vestido está apertado, nem dá para eu tirar essa flecha. Ai, minha mãe está falando aquilo. O que será que minha mãe está falando? Será que ela tem razão? Será que ela não tem razão? Meu pai me olhou torto. Está todo mundo rindo de mim. Nada disso importa. O que ela tem na frente dela? O alvo dela. O alvo, acertar o alvo e ser dona da escolha da vida dela. É essa a força de vontade. É isso que existe dentro da estrutura humana que nos dá
um movimento e uma ação, uma inclinação própria para aquilo que eu almejo. Às vezes ninguém mais almeja isso, só eu que estou querendo esse negócio. Mas é assim mesmo, a força de vontade faz esse movimento. A vontade envolve a consciência. Não é força de vontade aquilo que alguém fez e eu faço também. Nem sei bem o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Ah, nem sei, eu achei interessante, estou fazendo também. Isso não é força de vontade, por mais que a pessoa esteja ali fazendo bem feito. Se ela não tem consciência e não envolve uma inclinação pessoal dela, é um movimento de manada, mas não é um ato volitivo. O querer e o conhecer. Aqui, olha, desdobra o elemento. Por quê? Porque normalmente o elemento volitivo está linkado com desejos. Porque normalmente quando a gente quer aquela casa que nós estamos comprando, né, ela está num bairro, ela está dentro do meu projeto familiar, ela está dentro de um prazer que às vezes a esposa, os filhos desejam. Então tem ali desejos em torno, tem elementos que se somam a uma vontade organizada. Então ela não está separada do desejo. É mais fácil o desejo separar da vontade do que a vontade separar do desejo. Porque o desejo também é uma força que se soma, mas ela nunca está separada do conhecimento. Quem tem vontade organizada conhece. Aquela menina sabia o que ela não queria, que era casar. Ela olhava para o matrimônio e dizia, isso eu não quero. Ela não tem dúvidas sobre isso. Então, o não conhecimento é extremamente perigoso, segundo São Tomás, aqui, ó, para a faculdade volitiva. E quando você não conhece, às vezes você vai em direção a algo que não era para você. Então, para de fato, aqui nós temos pessoas que se preparam para a ordenação, pessoas que se preparam para votos, não é? Não conhecer é um perigo. Não saber é um perigo. E quem está no sacramento do matrimônio, para quem é da religião católica, né? A igreja até anula um casamento quando a pessoa desconhece os elementos essenciais e não tem noção do que está fazendo lá. Por quê? Por que anula? Porque não tinha um querer. Se não tem um querer, não é uma pessoa dizendo eu quero, eu aceito fulano. Ela não aceitou não, ela aceitou uma ideia, ela aceitou um movimento que todo mundo pôs o vestido nela, faz o bolinho, toca a música, foi, né? Casou. Aí depois aquela desgraceira toda, a pessoa, pai, casamento era isso? Né? Não, casamento não sabia, não pensava que era assim. Mas cuidado, se é oferecido elementos para você fazer o discernimento, você tem que usá-los, você precisa conhecer onde você está entrando. Porque se você conhecer, você querer, tiver consciência, ninguém te derruba dessa posição. Isso aí se fixa. Por quê? Porque você quer. Porque você quer. E se você não quiser, o primeiro vento te leva. A ideia, de novo, da âncora, que é aquela que segura. A onda balança, balança e você está firme. Não quer dizer que você não sinta o balanço da onda. Mas você sabe onde você tem uma força que te segura. Mas se eu não tenho o querer? O barco vira, ele dá 200 capotes, né? Quem já foi à praia e rodou na areia? Eu. Então, a gente chama caixote, né? Caixote. Um princípio de atividade, a vontade, é um princípio de atividade ordenada ao bem. Isso aqui é um elemento que a gente repete na sala de aula muitas vezes, desculpa os que estão aqui, já escutaram trilhões de vezes, né? A vontade nunca quer o mal. Nunca. Aí, meu famoso exemplo, para quem não escutou, né, pode aproveitar do exemplo. Aquele rapaz, né, que sobe o morro, decide matar a velhinha e picá-la, pega uma faca e pica a velhinha todinha. Ele faz isso porque ele é mau? Bom, ele é mau, mas ele quer o mal? Não, ele quer o bem. Porque é para ele bom fazer isso. Por algum motivo ele quer fazer isso. Aí ele escolhe a melhor faca, uma faca afiada. Ele sabe picar. Ele sabe a hora de subir o morro. Ele sabe e ele planeja fazer isso. Como? Mais ou menos? Não. Ele quer fazer bem feitinho. Porque ele quer isso. Ninguém, por mais estranho que seja o ato,
faz algo pensando no mal. Ele faz porque isso é uma ordenação dele ao bem. Por quê? É o objeto da vontade o bem. O objeto da intelectualidade é a verdade. Aí, de novo, a vontade escolhe aquilo que ela não conhece? Não. A vontade escolhe o que ela conhece, o que ela entende. Se a vontade escolhe algo falso ou que não é bom para ela, ela não está organizada. Então, no nosso discernimento, nas nossas conversas, às vezes, a gente vai percebendo, às vezes a pessoa quer algo, você vê claramente que ela tem uma meta ordenada ao bem, mas ela vai fazendo escolhas falsas, que não se pauta na verdade, ou seja, que ela não está pensando bem. E por vezes é questão de parar e organizar, de entender o caminho. Será que isso é assim? Não é assim. Por que é assim? Então, a faculdade volitiva precisa andar de mãos dadas com a faculdade intelectiva. Porque ela só quer o que é bem. Agora, e se ela não entendeu bem o que é o bem? E aí, como é que fica? Fica uma escolha extremamente equivocada. Pode passar, por favor. O nosso querer, a nossa faculdade volitiva, não é um movimento mental. Eu quero comprar aquela casa. Meu sonho é comprar aquela casa. Nossa, eu fico olhando as figurinhas, as revistas, olhando as revistas, vendo esse modelo bonito. Aquele também. Aí eu estudo sobre os bairros. E o que você está fazendo, irmão, para comprar essa casa? Não, estou olhando. Não existe isso na faculdade volitiva, segundo a perspectiva tomista. Ela é uma realidade que atua, que busca fazer. Então é como esse menininho aqui, ó. Entrou num processo de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, e ainda aquele sonho com a batata frita, né, com a Coca-Cola, com os sanduíches. Ele se senta à mesa e come o quê? Igual os meninos no seminário, não é assim? Come a maçã, né? A saladinha, o suco de tirar para ficar mais saudável, né? Tira isso daqui, aí essa parte aqui saudável, né? Isso é a ação, isso é o movimento verdadeiramente volitivo. O sensitivo seria isso daqui, ó, né? Aquela fuga no dia livre, né? Aí vai no sorvete, vai nisso, vai naquilo, vai naquilo. Se tem faculdade volitiva, mesmo estando livre, com tempo livre, com condições financeiras para fazer, não faz. Por quê? Porque escolheu algo mais saudável. Agora, e se eu não escolhi? Aí eu não faço. Ou se eu faço e não faço. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu faço. É porque você ainda não escolheu. Porque você ainda não se convenceu. Você ainda não se determinou. Por quê? O querer é uma ação prática. Ela é algo concreto. É uma afirmação prática. Sou eu diante de toda a realidade que escolho me movimentar, escolho brincar. Pergunta para uma criança se tem impedimento quando ela quer brincar. Não existe impedimento quando a criança quer brincar. Ela brinca nesse chão limpo e vira um universo. Se ela quer brincar, ela brinca. Agora a criança que não sabe se quer brincar e põe um brinquedo na mão. Sei, põe outro na mão. Tem um universo e ela não consegue se divertir. Ela não quer entrar nesse universo. Aí, para trabalhar isso, tem que fazer o quê? Trabalhar o querer dela. Desenvolver a possibilidade dela pensar outras realidades. Senão, não vai. Porque ela não tem uma organização para isso. Aí fica o pai e a mãe querendo, mas a criança não quer. Aí não vai brincar. Então, é uma afirmação, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Pode passar, por favor. A volição tende para um objeto. Como ela é
uma ação prática, ela também procura uma meta prática. Ela não é uma realidade, ainda que essa meta prática, esse objetivo ali, seja um elemento talvez imaterial. Mas ele tende a ser objetivo, no sentido assim, eu tenho uma meta e é para lá que eu vou. Enquanto não se tem essa objetividade, enquanto não se tem essa clareza, essa realidade entendida, não se tende para nada. Aí é justamente uma ausência de vontade, não é bem uma vontade, é uma ausência de vontade. A força da vontade, ela é controlada e consciente. Por que ela tem esses dois elementos? Porque ela é inteligente. Se ela fosse impulsiva, se ela fosse dos sentidos, ela seria um pouco descompassada. Então eu gosto da imagem também do arco e da flecha, porque nesse exercício você vê um foco. A pessoa tem um foco, ela tem que ter a técnica. Ninguém atira arco e flecha solto, né? Sem direção, sem técnica, sem um instrumental correto, né? A postura correta. Tudo envolve elementos para você ter uma consciência. E depois para você controlar a respiração, o olhar. Todo o movimento é controlado para dar certo. Senão não dá certo. A força de vontade também tem isso. Ela é uma força muito grande. Mas você precisa controlar-se no entorno, tem que estar focado aqui. Porque eu quero a casa, e esse é um desejo imenso em mim, mas eu não controlo nada em torno, então não é a força de vontade ainda. Ela ainda não chegou em mim como precisa. Por favor. A força de vontade tem uma característica bem interessante. Ela é irredutível. Quando se quer, nada se muda nessa realidade. Ela é irredutível às tendências sensíveis. Eu boto essa carinha aqui, apesar de que a indústria farmacêutica quebrou esse meu slide, né? Porque agora o xaropinho vem tudo com gosto de framboesa, né? Cheirando gostoso. Aí você fala, pô, as pastilhas vêm, né? Sabor morango, sabor não sei o quê. A criança toma um comprimido, achando bom, né? Na minha época, não. O chá era verde, com cheiro ruim, gosto de peixe, né? E o pai olhava assim, engole. Um São Scott, né? E quando misturava com óleo de arraia, não sei o que de café, e põe essa emulsão, e mais um caldo verde, e olha pro menino e ai dele que se não bebe. Não bebe pra ver não, né? E o pai fica lá, com a cara do mais sério, nem ameaça, basta olhar. Aí o menino olha para aquilo e bebe. Acredita? Existiu isso na minha época. Eu falo para os meninos, eu sou idosa, na minha época era assim. Hoje a criança, você dá um trem verde, a minha sobrinha tiver salsa na comida, ela diz assim, quero não, tia. Eu posso verde aí para minha filha. Veja uma cor tão bonita, né? Não, nossa, tia, que isso, verde? Tá tudo tão coloridinho, né? Tudo tão cheio de gostinho, que aí o pessoal ficou mais mole para isso. Mas ela existe. A faculdade volitiva existe para dizer assim, não é que a educação dos pais de antigamente forçava, era algo que era possível, que forçava, né? Mas era possível forçar, tinha estrutura para fazer, tinha estrutura para exigir. Bebe, engole. Ai, não gosto, mas come. E vê que dá conta de comer? Come, dá conta. Por quê? Quando ele quer, olhando, mesmo que olhando para o pai, aprende que dá para descer, dá para segurar. Então, quando nós queremos, as nossas tendências sensíveis são retidas. De novo, naquele exemplo do enfermeiro, né? Virando aí 2 turnos seguidos. Será que ele não se cansa? Será que ele não sente assim, aquele abatimento em algum momento? Sente um abatimento. E por que ele continuou fazendo? Porque a força de vontade não se rende à sensibilidade. A vontade implica uma concentração interior. Lembra da menina da flecha? Todo mundo barulhando em volta dela e ela centrada dentro dela. Nem a roupa atrapalhou.
quê? Porque a força da vontade não está em quem me apoia em volta. Será que vão dizer que é bom? Será que vão dizer que é ruim? Não. É dentro, vem de dentro. Ao passo que a inconstância, a falta de firmeza, de ânimo, sabe? Aquele... Ai, o pessoal vai me empurrando, né? A incoerência, a instabilidade, toda hora mudando, o ânimo que muda. E o capricho, aquela coisa assim, só do jeito que eu quero, essa mesa pode ser mais não sei o quê, dessa forma, não sei o quê, né? Então é tudo cheio de capricho demais, significa uma espécie de dispersão interna, um vazio interno, né? Um buraco lá dentro, e manifesta um psiquismo mais próximo da colônia do organismo, ou seja, da sensibilidade. A estrutura da faculdade volitiva de Santo Tomás, uma pessoa organizada intelectualmente e na sua vontade, ela não está na colônia dos organismos, ela está centrada no meio. E é por isso que eu uso aquela imagem do equilíbrio ali andando naquele elástico. Nós temos um processo... Quanto tempo eu tenho? Nós temos um processo da vontade não deliberada. Temos um processo da vontade não deliberada. Ela é esses momentos assim, impossíveis, e que de alguma forma parece que tem uma certa organização. Quem é que não tem aquela gaveta onde você põe tudo mais um pouquinho lá dentro? Aí você fala assim, não, mas aqui eu acho tudo, essa aqui é pra isso, né? Aquela outra fica organizadinha, mas essa aqui, não, essa aqui ela é assim porque ela é pra isso, né? Aquele cantinho do tudo, né? E você acha as coisas que estão lá, né? Você organizou para ela ser desse jeito, desorganizada, né? Então, a volição não deliberada tem uma certa inteligência, tem um certo... Não, tudo que eu não acho lugar vai ali, né? Uma certa... Aqui, essa reportagem eu tirei porque os meninos se batiam tanto, brigavam tanto, se engalfinhavam tanto, que o pai criou essa estratégia aqui, ó. Pegou a divisória, pôs no carro, os meninos se mataram até chegar na escola, né? Aí há uma certa deliberação nesse processo aqui. Por que eu pus não deliberado uma imagem assim? Porque precisa organizar mais racionalmente isso daqui, né? Não? Precisa gerar um processo de educação um pouquinho melhor. Mas foi um impulso que ela achou, né? E você olha assim, achou até inteligente. Uma divisória, porque eles não se vendo, eles não tinham como ultrapassar esse limite aqui. Não dava para engalfinhar o outro de lá. No cinto segurava, né? E o pai conta isso, que era impossível chegar com eles nos lugares se não fosse desse jeito. Então tem um certo conhecimento, tem a tendência interna da vontade, quer dizer, ele decidiu separar esses meninos, eles não se mataram. E a execução. Mas ainda assim, porque é falho, porque isso aqui é falho, isso daqui também é falho. Por mais que eu justifique que essa gaveta pode caber tudo, e que tudo que eu precisar vai achar, está desorganizado, não está? Está desorganizado. Na hora do vamos ver, eu não acha nada, né? Você joga tudo dela. Cadê? Estava aqui, né? Mas não está. Então, tem uma certa dispersão. Então, há um processo de evolução, mas ele não é deliberado, ou seja, não é inteligente. Tem um processo aqui, mas não se completa. Pode passar. O voluntário espontâneo está junto desse não deliberado e ele carrega uma média de organização, né? Aquela hora que a gente está ali preparando um material de trabalho, né? E aí eu compilo os livros, eu organizo a minha mesa aqui, meu óculos está aqui, uma garrafa d'água, um café. Não tem muita organização, mas tem uma certa espontaneidade e uma certa organização. É um meio termo entre o não deliberado e o próximo passo, que nós vamos ver, pode passar, por favor, do mais organizado. Então, bom, essa daqui é uma pergunta no meio, assim, para você um pouco parar para pensar que os seus hábitos, os nossos hábitos, de modo geral, eles indicam ou apontam para a minha voluntariedade, para a minha faculdade volitiva mais ou menos organizada. Ela está mais deliberada ou menos deliberada? Conforme os meus hábitos,
conforme as minhas atuações que apontam para as minhas finalidades, mais ou menos. Você pode se perguntar, por que a gente envolve os hábitos se eu estou falando de vontade? Porque a vontade ela é muito determinada, ela organiza a nossa vida. Só que para eu chegar nessas minhas metas previstas pela faculdade volitiva, eu preciso de uma certa habilidade. E essa habilidade eu só alcanço quando eu tenho hábito. Porque aquilo que é hábito em nós, a gente faz melhor do que aquilo que eu estou começando a fazer. Não é assim? Quem toca violão, chega aqui, toca bonito desse jeito, né? Mas vai eu tocar esse negócio. Não sai nem um dó, né? Mas se eu treinar, né? Se eu pegar todo dia e ter o hábito de tocar, vou calejar bastante meus dedinhos, mas até que vai sair alguma coisa. Então, conforme eu vou habituando, quanto mais hábito eu tenho, mais facilidade, mais perfeição. Então, quando eu penso em algo que eu de fato quero, eu tenho que olhar para os meus hábitos. Se eu os tenho firmes, organizados. Se eu não os tenho, tem alguma coisa que está errada ali, está deslocada. Né? Igual aqui nós temos estruturas familiares ou estruturas religiosas. O hábito da oração, ele é organizadinho, é fácil de fazer. Ou eu vou custando para lá. Cheguei para rezar, né? E aí, tudo bem? Bem. Ótimo. Beleza. Como que está meu hábito diário para isso, né? Ou ele é, nossa, agora tem oração, né? Que bom, já levantei animado para isso, né? Já estou assim todo pronto para essa realidade, não me custa o ritmo, aquele ritmo previsto. No início é comum custar um pouco, porque a parte sensitiva tem que se adequar. Mas a partir do momento que eu sei por que faço e para onde estou indo fazendo isso se torna um hábito e flui. Aí vai. Eu nem fico muito me preocupando com a realidade. Então, se pergunte pelos seus hábitos, por favor. O processo de volição deliberada, que é a faculdade volitiva, ela tem essas etapas. Por mais que seja deliberado, aí você fala assim, mas deliberado de novo? É porque a faculdade volitiva, ela não é impossível, né? Ela é organizada. Desta forma, ela precisa escolher entre realidades. Eu até trouxe aqui um trabalho de um aluno, o Murilo, que fez no ano passado. Foi no ano passado, né? Ele escreve: o livre-arbítrio, um ato da vontade e do intelecto, segundo Santo Tomás. Ele justamente faz essa questão ali, ó, a deliberação. Porque a deliberação ela acontece no movimento de liberdade. Então, a vontade, gente, quando eu não tenho outra opção, não é vontade, não tem deliberação. Se eu só tenho um caminho, hoje eu vim para cá só para um caminho, era o único, né, ainda com medo de perder. Porque eu não sabia chegar aqui. E para chegar aqui, joguei lá naquela senhora que fica conversando com a gente na viagem. E por onde ela mandava, eu entrava. Mas sempre pensava assim, e é por aqui mesmo, né? E é por aqui mesmo. Ou seja, eu não tinha outra escolha, não. Eu não estava deliberando o meu caminho. Diferente de quem chega aqui e fala assim, não, tá trânsito aqui, vou passar por ali. Esse deliberou. Ele fez uma deliberação. Ele tinha outras possibilidades, ele foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. E chega aqui. Eu não tenho deliberação. Para voltar vai ser do mesmo jeito. Vou seguir a mulher falando comigo a viagem inteira, né? Retinha. Posso nem olhar para a paisagem, não sei exatamente nem onde eu estou direito, né? Porque só olhava para o celular e para a estrada na frente. Porque onde que eu estava passando, o que estava acontecendo? Não muito. Então a deliberação é o momento que a faculdade volitiva olha em torno. Você faz uma opção sem olhar em torno, isso não é opção não. Sim, empurração. Você vai para lá porque só tem jeito de você ir para lá? Não. A volição, ela delibera, ela faz um projeto. Eu gosto dessa imagem, desse senhorzinho jogando xadrez. Não sei jogar xadrez, mas eu sei que é um momento de ponderar estratégias. Assim, tem diversas possibilidades de atuação. E você escolhe uma. É assim a faculdade volitiva.
E aí cai na segunda etapa, que é a eleição. Como é que eu elejo se eu não tinha opção? Então não tem faculdade volitiva, gente. Só se tiver deliberação é que eu chego à conclusão. Escolhi isso para a minha vida. E porque eu pensei em tantas realidades, o que eu escolhi fica firme, fica claro, ainda que difícil, ainda que árduo o processo. E claro, não existe faculdade volitiva quando não tem execução. Eu quero... Nós, quem está aqui, que a maior parte aqui é dos seminários, né? Existe um negócio chamado pastoral vocacional. Aí você vai chamar o pessoal para ser padre, né? Ser freira. Aí às vezes tem aquele jovem ou aquela jovem que fala assim, estou pensando. Vai ter encontro vocacional dia tal, vamos? Vou. Deixa eu ver, vou pensar. Aí chega o dia, ela não vai. Você de novo chama ela, né? Olha, vai ter o próximo encontro, você vai... eu estou pensando. Às vezes ela vai, até chega a frequentar o local, né? Frequenta 4 anos. Na minha época tinha uma menina que ficou 4 anos fazendo discernimento vocacional. Depois de 4 anos, o que ela decidiu? Ela estava pensando, né? Então, assim, é um movimento que não é da faculdade volitiva. Ela está dizendo para quem está acompanhando ela. O que ela está dizendo? Eu não quero. É simples, é muito simples. Se você vê uma pessoa que fica nessa, a não ser que ela está ali, deliberando e concretamente ela te apresenta elementos da deliberação dela, que possa levar algum tempo. Mas no meu caso levou menos de 1 ano. Em menos de 1 ano eu conheci lá, falei, é isso mesmo, é isso que eu quero, e com 15 anos eu entrei. Então assim, estava claro o meu caminho. Fiz a minha eleição e pá, entrei. Nunca duvidei. Estou aqui, né, já me passando meus últimos tempos. A faculdade volitiva então traz esses elementos e ela tem essa lista de realidades. São muitas. Ela é um elemento da humanidade. Ela envolve uma mundanidade, ou seja, tudo que o mundo apresenta pode estar dentro da possibilidade dela desejar. As estruturas que o mundo oferece. Então, não é uma realidade, a vontade não é só para desejar coisas espirituais. Né? Você santo, também. Mas é tudo que no mundo traz presente. A vontade, mesmo que ela não seja o desejo, ela tem uma certa possibilidade de mudar. Daí alguém, por exemplo, estar num caminho de discernimento vocacional para ser padre e dizer, não é isso que eu quero. Depois de um processo, né, chega a uma mudança, isso acontece. Ou o contrário, a pessoa está lá num momento tão certo e de repente muda. Ela tem um certo elemento de alienação. Por quê? Porque quando você escolhe um caminho, você traça aquela direção, normalmente você não fica, lembra da menina da flecha, né? Ela não olha para os lados. Então, de alguma forma, você elimina todas as outras reflexões e foca naquela direção. É típico de quem escolheu não ficar futucando para os outros lados, né? Foca e tem uma certa alienação, sim. E tem o elemento da transcendência, ou seja, a gente não escolhe só coisas do mundo. Por isso a gente escolhe ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que gosta de pensar, desenvolver uma escolha pelo transcendente concreta, que uma boa parte, uma vocação religiosa, sacerdotal, né? E ela é sempre livre. Vontade nunca é um elemento que alguém te coloca lá dentro e diz vai. Não, é você que se coloca. E por isso você se retira também. Então o ato volitivo, ele é livre. Cada uma dessas propriedades tem sua importância. Mas a que mais conta nesse processo é a liberdade. Sem dúvida é a liberdade. Sim? Bom, nós temos doenças em torno da vontade, e aí, por isso, precisamos também nos organizar, talvez entender algumas, eu vou só citar, não dá para falar todas, mas para dizer assim, às vezes nós estamos vendo a ausência da faculdade volitiva, porque vemos mais as doenças do que ela aparecendo, né? Então, o elemento aqui cortou.
estrutura um pouquinho. A impulsividade, é uma doença da vontade. Porque, às vezes, as pessoas com um tônus mais forte, assim, porque quer realmente uma coisa e tem essa expressão mais forte, não é raro acontecer que ela assim, é brigona, né? Pessoa brigona, estressadinha demais, né? Ou tende para compulsividades. Aqui tem um elemento das compras, né? Por quê? Porque estica muito o ânimo, estica muito a sua resistência. E aí parece que fica uma válvula de escape. E a pessoa descarrega. Conforme o estilo da pessoa, descarrega numa briga facinho, né? Ou em alguma compulsão alimentar, compras, né? Então, isso é uma doença da vontade, da faculdade volitiva. Pode passar. A abulia. A abulia, às vezes a gente confunde com preguiça. Falta tudo. É diferente, claro, né? Daquela estrutura corporal, tá faltando vitamina, né? Tá com anemia, tá faltando aí os nutrientes, aí por isso você não consegue fazer as coisas. É outra coisa, né? Você tem todas as vitaminas, né? Você tem todas as possibilidades de fazer, mas nunca faz, né? Tá sempre largado, sempre entregue, um desânimo profundo. Isto é uma doença da vontade. E precisa ser olhado, né? Já olhou a parte espiritual, já olhou a parte física, você continua prostrado? Não. Aí tem que olhar, é um probleminha na faculdade volitiva que pode talvez ser resolvido, né? Aí eu ponho esse brinquedinho aqui, né? O melhor lado da vida é o lado que você vira e dorme mais 5 minutos, né? O relógio desperta só mais 5 minutos, vira lá, né? Dorme mais 5 minutos. Não é bem assim uma faculdade volitiva. Ou essa outra, né? Paciência com Coca-Cola, era normal, ficou light, agora é zero, né? Doença, pode tratar, por favor. Pode passar. A abulia da dúvida. Existe essa outra doença. Uma constante dúvida. Naquele processo de querer, na hora de escolher, será que eu vou casar? Será que eu vou ficar solteira? Será que eu vou ser religiosa? Será que? A pessoa nunca decide, ela pensa, ela levanta, faz uma pesquisa, escreve um TCC sobre aquela dúvida que ela tem, que ela vai escolher, né? O professor Marcelo tem o maior trabalho de orientar, né? E no fim ela não escolhe. Ela diz, não, professor Marcelo, não era isso que eu queria, não. Meu filho, mas nós estamos o semestre inteiro estudando, pesquisando isso, mas não era bem isso que eu queria, né? Isso é um problema. Isso é um problema da faculdade volitiva. Pode passar, por favor. A patologia da volição, nesse negócio do escolher, do esperar, né, gera alguns comportamentos como esse, né? Não, eu estou escolhendo, né? Porque a mulher perfeita que eu queria tinha tal elemento, né? O homem perfeito que eu queria tinha tal, mas esse aqui parece que... E aí o tempo vai passando. Isso é uma realidade que a pessoa não consegue decidir. Isso é um problema volitivo. Por quê? Porque, né, para aquela realidade, quem não consegue escolher uma pessoa para constituir sua união, né, para fazer um caminho junto, né, não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo de se relacionar que sustenta o amor. Não é ideia também tomista, diferente de amor, mas não é o assunto que nós vamos tomar. Então, o amor para Santo Tomás é um ato, né, intelectivo, ele é racional, é uma escolha que você faz. A doença também da vontade, que é dos fracos. Tudo é difícil. Diferente daquele que tudo duvida, é daquela realidade que não tem tônus para suportar os pesos das escolhas. Lembra da questão das consequências, na parte da definição? Eu tenho lá, quando eu faço a escolha para minha meta, eu olho os meios, eu vejo as consequências e enfrento tudo isso, né? A pessoa, quando ela tem problema na faculdade volitiva, ela até queria, mas aí ela se larga no caminho, até chora, queria tanto, né? E aí vem alguém, às vezes de boa vontade, e fala, vamos, eu te ajudo a dar certo. Não, gente, não faz isso. Porque a pessoa, ela é que tem que fazer o caminho. E normalmente ela quer alguém que faça isso por ela, sabe? Vem, eu te ajudo, e vem.
aí uma ajuda de cá, outra ajuda de lá. Em algum momento vai acontecer o quê? Ela vai largar. Porque ela não tem força. Isso é um problema volitivo. E os obcecados? É aquela realidade que não muda nunca, né? Porque a faculdade volitiva, ela tem uma meta, sim, ela é objetiva, ela é sim, né? Mas ela é inteligente. O obcecado não é inteligente. O obcecado, ele vai cair no buraco, ele vai cair lá. A faculdade volitiva vai junto com a faculdade intelectiva. Então, às vezes, a pessoa propôs uma meta, fez todo um esforço, e ela viu que aquilo não era o que ela pensava, ela vai soltar. E quando ela não solta, dizendo, não, mas é porque quando eu quero eu faço, quando eu quero eu faço. Isso não é faculdade volitiva. Isso é um problema nela, porque é a ponta lá extremada que vai segurar para um erro. Por favor. E é parecido com a obstinação. A obstinação, às vezes, ela não vai ao encontro daquela meta final do obcecado, mas é aquela rigidez no meio do caminho que, às vezes, as pessoas com uma faculdade volitiva alterada têm. A rigidez do fechado, né? Vai com peso, com peso, com peso. Há uma obstinação meio enrijecida que perturba o equilíbrio da pessoa. Pode passar mais uma vez? A educação da vontade. Então, nós vimos as doenças, possíveis doenças da faculdade volitiva, e ela ficou doente, morre então, né? Não. Tem uma possibilidade de ajustar. E aqui eu tomei um autor também tomista chamado Régis Jolivet. O Régis Jolivet apresenta uma estrutura de organização da vontade, que é a educação indireta e a educação direta. A educação indireta, ela passa pelo elemento físico. Fazer esporte, a gente não tem noção do quanto o esporte tem um efeito sobre a faculdade volitiva. O esporte, né, professor Marcelo, ele equilibra a pessoa. E ele dá esse tônus de um vigor, de uma força. Então, todas as doenças, né, se encontram aqui um elemento indireto educativo. E a pessoa que é esportiva, normalmente, ela tem um tônus volitivo bem evidente. E a educação intelectual, quer dizer, estudar, isso que o Centro Loyola nos oferece aqui, possibilidade de alargar nossa mente, de escutar posições e ir pensando, entendendo o universo sob diversos aspectos. Essa é uma forma de educação indireta para a vontade. A educação direta, que é aquela assim que foca no problema, é evitar caprichos, cuidar quando eu sou uma pessoa muito caprichosa, muito cheia de tititi, não é? Aprender a ceder, a me organizar, evitar essa tendência e fazer exercícios de hábitos da vontade. Quando eu escrevi minha dissertação sobre a faculdade volitiva, meu orientador e eu fizemos um levantamento de alguns exercícios, mas isso cada um pode fazer. Como é que você fortalece sua vontade? Contrariando ela de vez em quando. Não é o meu caso, mas muitas pessoas gostam muito de chocolate, né? Então, pega um chocolate, põe na sua mesa, se você gosta, claro, né? Porque no meu caso vai ficar lá. Mas se você gosta, você põe lá e fala, eu vou comer tal dia. E só naquele dia você come. E ele tem que ficar te olhando, você olhando para ele. Porque também não adianta você pôr o chocolate lá dentro do armário e você não vê, né? Então, põe na sua frente e diga, não vou comer tal dia. Põe a data do dia que você vai comer. Chega roendo de fome. Alguém falou hoje lá, às vezes sai, né? Quando volta para casa, até achar alguma coisa para comer, tá comendo até as paredes, mas até achar alguma coisa, né? Aí você vai ver o seu chocolate e fala, não vou comer, né? Ele vai ficar aí. É um exercício, é um hábito. A gente tem que descobrir as nossas técnicas, mas fazer, lembrando, tem que fazer. Porque se eu crio hábitos de força de vontade, é como a estrutura física, né? Eu que não tenho. Então, você começa aí a andar, a correr, e você vai criando fôlego, né? Assim, vai tendo resistência, consistência. E quando vê, você tá leve, tá fazendo fácil aqueles exercícios. A mesma realidade é a faculdade volitiva.
Se você faz com frequência, vai ficando leve, você vai fazendo com facilidade. Se você deixa de fazer, você vai ficando relaxado, relaxado, e dependendo da situação, pode cair numa doença. Então, é bom estar equilibrando isso. Então, indireto ou diretamente, nós temos possibilidade de evitar aquelas doenças, por favor. Então, a vontade, ela se organiza através do hábito. Isso a gente já colocou, podemos ir fechando. E, então, dicas concretas horário. Hoje a gente tem esse famoso despertadorzinho, né? Lá na sala, cadê o Júnior? O Júnior põe um despertador, tô falando, toca uma música, né? E a música toca 5 minutos antes. Claro, num contexto de professor, ele até favorece. Eu tenho 5 minutos, né, Júnior? Para fechar o meu raciocínio. Aí tem até um certo sentido. Mas por que colocar o relógio para despertar se eu vou querer dormir mais 5 minutos? Se o relógio desperta, levante pronto, respira, puxa o ar forte e já vai para a jornada. Isso é um exercício, uma educação clássica. Os militares usam muitos elementos que eu dou dando vanglória para eles, mas às vezes essa questão do rigor com a pontualidade, vou levantar, levanto, tomar um banho frio, fazer um exercício logo de manhã, revigorar, respirar fundo, determinar-se, né? Eu me programei para fazer essa atividade, mas agora estou tão cansada, fazer amanhã. Não, eu vou terminar. Eu vou fazer. Eu me programei para fazer, eu vou fazer. Amanhã já tem outra coisa. Então são pequenas realidades, quando a gente cumpre, vai educando isso que existe tão forte dentro de nós, chamado faculdade volitiva, que Santo Tomás diz apetite intelectivo, que se organizado é uma potência imensa dentro de nós. As referências principais que eu usei são todos comentários à obra que citei no início, mas nós temos o Gardelil, temos o Garrigo Lagrange, o Régis de Oliveira, eu esqueci, estava também o Gilson. São todos comentários bem interessantes, amplos. Eu chamo a atenção para esse aqui, que é um tratado de filosofia, no caso a psicologia, do Régis de Oliveira. Está extremamente desatualizado, ninguém nunca mais publicou, mas ele continua trazendo um conteúdo muito bom sobre a faculdade volitiva. Por favor? Então é isso e muito obrigada pela sua atenção.